Ontem, mais dois capítulos do duelo entre Flamengo e Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo empata fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras acaba perdendo de virada para a equipe do Grêmio. O Flamengo agora com uma mão na taça, falta confirmar, falta pouco. E o Palmeiras, se eu dizia que eu não via o Palmeiras perdendo a segunda posição ali para o Cruzeiro, né? Nessa rodada o Cruzeiro está apenas a 2 pontos do Palmeiras e joga contra o Ceará. Ou seja, o Palmeiras pode perder a segunda posição também depois desse tropeço. O foco é Libertadores nesse momento, eu sei disso, mas que o Campeonato Brasileiro também estava em disputa e agora a gente tem um direcionamento aí e vamos falar sobre isso, beleza? Já peço o apoio de todos vocês aqui no nosso canal com o seu like, que é importante para esse vídeo ficar em alta no YouTube, e a sua inscrição no nosso canal para que ele ganhe cada vez mais relevância. Link na descrição para você acompanhar nosso canal de lives e nossos outros canais e perfis no YouTube e em todas as outras redes sociais. E deixa o seu comentário aqui, o que é que você acha da sequência final, dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Gente, na tela aí, né, porque a gente teve o Flamengo indo buscar o empate no finalzinho contra o Atlético, né, o que levou o Flamengo a ficar com 75 pontos, então tá ali com uma mão na taça já o Flamengo, faltando 2 jogos praticamente. O Palmeiras, ele com essa derrota fica a 5 pontos e assim, são 6 pontos em disputa. O Flamengo empatando 2 partidas ou ganhando uma das duas já garante que o Palmeiras não o alcance, né? Então o time do Palmeiras precisa ganhar os seus 2 jogos. Qualquer tropeço do Palmeiras também tira suas possibilidades de título, mas esse empate aqui também ainda deixa um Cruzeiro podendo sonhar. O Cruzeiro pode alcançar 77 pontos. Tropeços aí de Flamengo e Palmeiras podem fazer o Cruzeiro sonhar um pouco mais alto. Acho extremamente improvável, mas depois da rodada 36, a gente pode terminar aí a rodada com um Cruzeiro mais possível de buscar tirar a vantagem do Flamengo do que o próprio Palmeiras, certo? Mas enfim, vamos lá falar sobre o restante da rodada. Lembrando, a gente tem hoje Bragantino e Fortaleza. O Fortaleza é o único time do Campeonato Brasileiro que tem 4 jogos ainda a fazer, porque na 37ª rodada, a gente teve já o Bragantino também jogando com o Atlético Mineiro e o Palmeiras jogando contra o Vitória. Mas a gente tem também jogos faltando de rodadas anteriores. A rodada 35 tem um Fortaleza e Atlético Mineiro que vai acontecer nesse domingo, dia 30. Até por isso foi interessante que o Atlético teve seu jogo antecipado para ontem e o Fortaleza para hoje, né? E na rodada 34 também temos ainda um Red Bull Bragantino contra o Vitória e um Atlético Mineiro contra o Palmeiras, né? Então a gente tem aí faltando a rodada 37 com 8 jogos a se fazer e a rodada 38 completa para fechar o campeonato. Mas vamos lá. Voltando para a rodada 36, né, que vai de hoje até domingo. Então, jogo a jogo, Bragantino e Fortaleza, hoje a maior probabilidade é um Bragantino ganhar o jogo. O Bragantino que deu uma grande oscilada após Copa do Mundo de Clubes, né? Mas que vem num momento muito melhor do que o Fortaleza. O Fortaleza, aliás, ele não perde há um certo tempo, né? Mas é um time que vem tropeçando bastante. Não é um time que empolga nessa reta final. Faltam 5 pontos para ir buscar contra o Vitória e tem 12 pontos em disputa. Depois dessa rodada, o Fortaleza pode se ver mais próximo de sair da zona do rebaixamento. Torço por isso, né? Minha torcida pelos times do Nordeste. Mas aqui o time do Fortaleza, acho que ele não tem favoritismo contra o Bragantino, não. Exceto se o Bragantino já jogar ali mais tirando o pé e tal. Mas ainda é um time que pode sonhar aí com a 8ª colocação. São Paulo não vem empolgando, o Grêmio também não vem fazendo um grande campeonato, venceu o Palmeiras, mas pode tentar aí o Bragantino ultrapassar essa
essa parte aqui desses times e chegar numa 8ª colocação, e aí torcendo para um Fluminense ganhar a Copa do Brasil ou um Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, abre mais uma vaga para que o Grêmio ou o Bragantino, outro time, possa ir para a pré-Libertadores na 8ª posição, certo? Então ainda sonha com isso, ainda tem essa esperança o Bragantino. Fortaleza, ele é um time que há muito tempo vem tropeçando e não acho que é favorito para esse duelo, não. Fluminense e São Paulo. Aí um São Paulo que já não alcança mais o Fluminense, né? Só pode chegar a 57 pontos. É muito difícil o São Paulo ganhar essas 3 partidas, principalmente por essa fase que o São Paulo vem vivendo, né, ultimamente. E aí o time do Fluminense, para mim, favorito aqui, porque o Fluminense ainda sonha em chegar numa vaga direta para a Libertadores, né? Então, favoritismo aqui para o Fluminense, já jogo de amanhã, né? Quinta-feira, jogo solitário dessa quinta. Juventude e Bahia, né? E aí o time do Juventude, ainda numa situação bem complicada. O Bahia, cara, é complicado porque o Bahia é um time que ele pode tanto jogar muito bem e ganhar do Flamengo, e pode jogar muito mal e perder do Sport. É um time que oscila demais, o Bahia. Faz jogos muito bons e jogos muito ruins. Então esse jogo aqui não dou garantia de vitória, de triunfo do Bahia não, perdão, né? Mas, enfim, pra mim, pelo que pode oferecer, aqui é Bahia, né? Mas o Juventude já é uma situação muito difícil de se reverter, né? Então acho que o Bahia para mim favorito aqui. Vasco e Internacional. Vasco 5 derrotas consecutivas. O Internacional vem bem na situação delicada também, né? Então, assim, é um jogo que, se o Vasco perder do Internacional, pode se afundar de vez e pode se colocar de novo, se ver de novo na briga contra o rebaixamento, que há um certo tempo atrás era algo surreal de se pensar. Mas, como é que eu falo, né? 5 derrotas seguidas mudam o patamar de uma equipe. Então, o Vasco pode voltar a perambular essa zona cinza aqui, né, dos times que estão buscando fugir do Z4. Palpite para esse jogo, pela má fase do Vasco, não tem como a gente pensar em outra coisa, né? Para mim aqui, o Internacional entra aí com um certo favoritismo. Não é que o Internacional venha fazendo uma sequência muito boa também não, mas olha para isso aqui que horripilante, né? 5 derrotas seguidas pro Vasco. Então, para mim aqui, acho que o Internacional tem um leve favoritismo, mas sempre entendendo que o Vasco é um time que, em determinado momento do campeonato, ele teve uma sequência brilhante, né? E agora é um duelo direto, então é o momento de botar a cabeça no lugar e o Diniz tirar um coelho da cartola. O Diniz é esses caras também, né? Faz uma sequência muito boa, uma sequência horrível, então a gente pode imaginar uma recuperação do Vasco, mas que é sempre isso, né? A gente não pode também ficar pensando e se. O que eu vejo também aqui é o momento atual, né? E até pela fase ruim do Internacional, acho que esse jogo não tem nem favorito, né? Vai ser aquele jogo de 2 times que não querem perder os seus jogos, pode ser aquele jogo bem xoxinho. Então, olho nessa partida, tá? Pode definir muito aqui, pode colocar o Internacional dentro da zona do rebaixamento, pode botar o Vasco bem perto da zona do rebaixamento. Esse jogo daqui é um duelo direto. E eu acho que quem vencer esse jogo aqui já dá um passo bem importante aí para se salvar, beleza? Santos e Sport. Se o Santos quiser fazer alguma coisa no campeonato, precisa vencer o Sport. E o Sport, cara, era aquele time, né? Eu sempre dizia isso. O Sport é um time que às vezes conseguia duelar bem, mas tinha muitas dificuldades. Ele duelava, ele disputava, ele brigava de certa forma com o seu adversário, mas cometia erros imperdoáveis, né? Erros técnicos, e acabava perdendo as suas partidas. Tomava gols que definiam os jogos, mas era um time que não desistia dos seus jogos, né? E ultimamente, depois do rebaixamento, eu acho que o Sport meio que deu uma entregada no campeonato, né? Jogou tudo pro ar e esqueceu de jogar. Então aqui, favoritismo absoluto para o Santos. Inclusive,
para fazer saldo. O Santos tem um saldo aí de menos 14, né? Então pode pensar até em tentar fazer um saldozinho aí, né? O time do Santos. Vitória e Mirassol. É jogo para Mirassol, né? O Mirassol vem fazendo um grande campeonato, venceu o Ceará na última partida, mas agora contra o Vitória, que vem numa briga incessante contra o próprio Santos para sair da zona do rebaixamento. Mas eu acho que aqui dá Mirassol, né? Vem fazendo um grande campeonato aqui. Mas é como eu digo, o time do Vitória dentro de casa tem conseguido bons resultados, tem conseguido boas apresentações. Então é um jogo também para ficar de olho. Vale muito para o Santos, vale muito para o Internacional, vale muito para o próprio Ceará, né? Então, para o Fortaleza e para a Juventude também. Então é um jogo que vale muito para muita gente lá embaixo. Muita gente está torcendo para o Mirassol nesse duelo, inclusive o torcedor do Bahia. Mas enfim, creio que o Vitória possa tentar usar a força do Barradão para conquistar pontos, mas é muito difícil. A gente vem vendo aí o time do Mirassol fazer um campeonato incrível, sensacional, né? Então, para mim, acho que até um certo favoritismo para o time do Mirassol. Ceará e Cruzeiro, esse é o jogo do sábado pós-final da Libertadores, né? Ceará e Cruzeiro se enfrentando aí. O Ceará que, assim como o Vasco, pode se enfiar nessa briga contra o rebaixamento. Não entra ainda na zona, mas pode ficar a um pontinho da zona do rebaixamento, né? Então é uma situação em que o Ceará não está confortável. E o Cruzeiro, como eu falei, pode passar o Palmeiras. E aí pode ficar numa posição ali de brigar pelo título contra o Flamengo ainda, né? Tentar se aproveitar do Flamengo naquele marasmo ali de pós-Libertadores, né? Ou na ressaca do título, ou na ressaca da perda do título. Então, esse jogo aqui é decisivo para o time do Cruzeiro estar na briga pelo título, né? Pode diminuir a vantagem do Flamengo, que antes o Flamengo tinha, aí agora tem 7 pontos, eram 6 pontos de vantagem, fez 1 ponto na rodada o Flamengo, Cruzeiro pode diminuir para 4, e aí ficaria torcendo por tropeços da equipe do Flamengo para tentar alcançar o Flamengo na tabela de classificação, o que eu acho improvável, mas eu não acho que o Cruzeiro vai abrir mão de duelar até a última gota de esperança no Campeonato Brasileiro. Ainda tem a Copa do Brasil, mas no Brasileiro ainda tem esperança e pode terminar a rodada com mais possibilidades de título do que o próprio Palmeiras, certo? Corinthians e Botafogo, já no domingo, dia 30. E aí no final de semana a gente deve ter partidas de outras rodadas, né? Vamos passar por elas também. Corinthians e Botafogo se enfrentando aí. O Botafogo acho que tem um certo favoritismo contra o Corinthians. Corinthians que ainda tem aquela possibilidade de ficar em oitavo e torcer por uma vaguinha da pré-Libertadores aqui. Mas é um Botafogo que luta por uma vaga direta, uma vaga no G4, no G5, perdão. Então, acho que tem um favoritismo aqui para a equipe do Botafogo, beleza? Jogos de outras rodadas também a gente vai ter nesse final de semana, Fortaleza e Atlético, como eu disse, né, no domingo, jogos antecipados aí do Fortaleza e do Atlético para esse meio de semana, e aí agora o Fortaleza encara o Atlético no final de semana também, então 2 jogos seguidos praticamente, meio de semana e fim de semana para os dois, e aí é um jogo em que esse jogo aqui sim o Fortaleza pode pensar em vencer, tá, contra o Atlético Mineiro, então vale muito para o Lion. E temos também aqui jogos aqui aí é só no meio da próxima semana, a gente pode falar depois, né? Então jogos até o domingo aqui, inclusive um jogo atrasado da rodada 35, mas estão aí meus palpites, mandam de vocês também nos comentários o que é que vocês acham dessas partidas aí. Beleza, meus amigos? No mais, só tenho a agradecer a presença de todo mundo aqui no nosso canal, meus amigos. Valeu mesmo pela presença de todos e até a próxima, porque estaremos aqui voltando para falar sobre Libertadores e outros jogos também aí, outras situações do Campeonato Brasileiro, beleza? Grande abraço, meus queridos. Até a próxima, minha galera. Valeu!